Sabe aquela sensação de terminar o expediente e pensar, ufa, acabou? Ou talvez você esteja aí no seu home office se perguntando, por que afinal são exatamente 8 horas de trabalho por dia? Quem decidiu isso? Por quê? Parece algo tão normal, tão automático, mas a verdade é que essa jornada que a gente vive hoje é o resultado de séculos de batalhas, revoluções, suor e sangue. E se você também gosta de entender o que está por trás das coisas que parecem óbvias, já curtiu o vídeo? Se inscreve no canal Eco da História, ative o sininho e vem com a gente nessa viagem porque hoje vamos explorar como a ideia das 8 horas de trabalho surgiu, quem lutou por ela e por que ainda vale em pleno século XXI. Para entender essa história, vamos voltar às civilizações antigas. Nesses tempos antigos, a ideia de trabalho era muito diferente da que temos hoje. O trabalho físico pesado, aquele que exigia esforço braçal e suor, era geralmente associado aos escravos. Pense nos construtores das pirâmides egípcias ou nos trabalhadores das minas romanas. Eles não tinham jornada definida, trabalhavam exaustivamente, muitas vezes até a exaustão ou a morte, sob o chicote de seus senhores. Para as elites dessas sociedades, o trabalho manual era visto como algo inferior. Os cidadãos livres, os nobres, os filósofos, dedicavam seu tempo a atividades consideradas mais elevadas: a filosofia, a política, a arte, a guerra. Eles tinham escravos e servos para cuidar das necessidades materiais, liberando-os para o ócio criativo e a vida pública. E aqui está um ponto crucial: a ideia de tempo regulado para o trabalho, com horas de início e fim, simplesmente não existia. O trabalho era ditado por ritmos naturais. O sol nascia, as pessoas trabalhavam. O sol se punha, o trabalho parava. As estações do ano também influenciavam. Na época da colheita, o trabalho era intenso. Em outras épocas, mais brando. Não havia relógios de ponto, nem leis que limitassem o quanto alguém deveria trabalhar. Era uma questão de obrigação, de sobrevivência ou de imposição, mas não de uma jornada padronizada. Avançando para a Idade Média, as coisas mudam. Mas a falta de uma jornada de trabalho específica continua. A economia era predominantemente feudal, baseada na terra. A maioria da população era composta por servos, que estavam ligados à terra de um senhor feudal. Eles trabalhavam longas horas nos campos, cultivando a terra para si e para o senhor, em troca de proteção e do direito de viver ali. Assim como na antiguidade, o ritmo do trabalho era ditado pela natureza: o sol, as estações, os ciclos agrícolas. Não havia um relógio marcando o início e o fim do expediente, mas sim a necessidade de plantar, colher, cuidar dos animais. A Igreja Católica desempenhava um papel central na vida das pessoas. Ela valorizava o trabalho, mas de uma forma diferente. O trabalho era visto como uma virtude moral, uma forma de glorificar a Deus e de purificar a alma. A ociosidade, por outro lado, era considerada um pecado. No entanto, essa valorização moral não se traduzia em discussões sobre limites de jornada ou direitos trabalhistas. A vida era dura, e o trabalho era uma parte indispensável e inquestionável da existência, no campo, nas oficinas dos artesãos ou nos mosteiros. A ideia de que o trabalho deveria ter um limite de horas era algo impensável para a mentalidade da época. A verdadeira virada, o momento em que a jornada de trabalho se torna um problema e um objeto de luta, acontece com a Revolução Industrial, a partir do final do século XVIII e no início do século XIX. Com a invenção de máquinas a vapor e o surgimento das fábricas, o trabalho migra do campo e das oficinas artesanais para os grandes centros urbanos. As fábricas funcionavam sem parar, e os trabalhadores enfrentavam jornadas exaustivas. Era comum ver pessoas ralando 14, 16 ou até 18 horas por dia, trabalhando 6 ou 7 dias na semana. Isso era rotina. E o mais chocante, crianças de apenas 5 ou 6 anos eram empregadas nessas fábricas, em condições igualmente brutais. As condições de trabalho não eram boas. Ambientes fechados, sem ventilação, com muita poeira e barulho, iluminação precária. Acidentes eram constantes, e a exaustão levava a doenças e mortes prematuras. Essa exploração extrema gerou uma reação. Os trabalhadores, vivendo em miséria e sem direitos, começaram a se organizar. Surgem as primeiras revoltas trabalhistas, os luditas, que quebravam máquinas, as greves incipientes. É nesse contexto de opressão e resistência que a ideia de limitar a jornada de trabalho
começa a ganhar força como uma necessidade básica para a sobrevivência e a dignidade humana. A luta por uma jornada de trabalho se intensificou e ganhou um lema que virou grito de guerra mundial: 8 horas de trabalho, 8 horas de diversão, 8 horas de descanso. Essa frase, simples e poderosa, sintetizava a aspiração por uma vida mais equilibrada, onde o trabalho não consumisse toda a existência do indivíduo. O movimento pelas 8 horas ganhou força ao redor do mundo. Mas a revolta de Chicago, em 1886, que entrou para a história como o grande marco global dessa luta. Milhares de trabalhadores foram às ruas pedindo menos horas de trabalho. A manifestação, que começou pacífica, terminou em tragédia, com a explosão de uma bomba e a repressão policial, resultando em mortos e feridos. Apesar da violência, o sacrifício não foi em vão. A luta continuou, e a data de 1º de maio foi escolhida para homenagear esses trabalhadores e se tornou o Dia Internacional do Trabalhador, um símbolo global da luta por direitos. A pressão sobre os governos e empregadores cresceu, e a jornada de 8 horas de trabalho foi conquistada em várias partes do mundo, mostrando a força e a união dos trabalhadores. E como essa história se desenrolou aqui no Brasil? Durante o Brasil Império, a situação era ainda mais complexa e brutal. A base da economia era o trabalho escravo, que só foi abolido em 1888 para os escravizados. Não havia jornada, não havia direitos, apenas a exploração máxima. Mesmo após a abolição, e com a chegada da República Velha, a situação dos trabalhadores livres, especialmente os urbanos e os imigrantes, que vinham para as lavouras de café e as poucas fábricas, era precária. O Brasil vivia uma completa ausência de leis trabalhistas. Não havia regulamentação para jornada, salário mínimo, férias ou segurança no trabalho. Os empregadores tinham total liberdade para impor as condições que quisessem. No entanto, o início do século XX vê o surgimento de um movimento operário no Brasil, influenciados por ideias anarquistas e socialistas trazidas pelos imigrantes. Os trabalhadores urbanos começam a se organizar em sindicatos e a realizar as primeiras greves. Eles lutavam por melhores salários, condições de trabalho mais humanas e, claro, pela redução da jornada. Era uma batalha árdua, sem o amparo da lei, mas que plantava as sementes para as grandes transformações que viriam. A grande virada na história do trabalho no Brasil acontece na década de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Em um período de grande efervescência política e social, Vargas implementa uma série de políticas trabalhistas pioneiras no país. Ele percebeu a importância de cooptar o movimento operário e de modernizar as relações de trabalho. O ápice dessa política foi a criação da Consolidação das Leis do Trabalho em 1943. A CLT foi um marco revolucionário. Ela não apenas estabeleceu a jornada máxima de 8 horas diárias e 44 horas semanais, mas também consolidou uma série de outros direitos que hoje consideramos básicos, como férias remuneradas, descanso semanal remunerado, salário mínimo, proteção contra demissão sem justa causa, e muitos outros. Pela primeira vez, os direitos dos trabalhadores estavam reunidos em um único documento legal, trazendo segurança jurídica e dignidade para milhões de brasileiros. A CLT representou um avanço gigantesco, tirando o Brasil de um cenário de quase total desregulamentação para um dos países com a legislação trabalhista mais abrangente do mundo para a época. Após períodos de ditadura, o Brasil vive sua redemocratização, culminando na promulgação da Constituição de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã. Este novo texto legal reforçou e ampliou os direitos trabalhistas, incluindo a jornada de 8 horas, que foi mantida como padrão. Parecia que a luta estava vencida e a jornada de trabalho estava consolidada. No entanto, as últimas décadas trouxeram novos desafios. O avanço da terceirização, o crescimento da informalidade e a precarização das relações de trabalho começaram a desafiar a estabilidade da jornada padrão. Muitos trabalhadores, especialmente os autônomos e os que atuam em plataformas digitais, se veem sem a proteção da CLT, trabalhando horas a fio sem os benefícios e a segurança de uma jornada regulamentada. A luta por direitos, que parecia ter chegado a um porto seguro, se reinventa diante de um mercado de trabalho em constante transformação. A jornada de 8 horas, embora ainda seja regra para muitos, enfrenta pressões e questionamentos em um cenário cada vez mais complexo. Chegamos ao século XXI, e o mundo do trabalho continua em ebulição. Os anos 2000 trouxeram a explosão da tecnologia e a globalização, e com eles, novas formas de trabalho. A pandemia em 2020 acelerou drasticamente a adoção do trabalho remoto e do home office, transformando a rotina de milhões de pessoas. Com isso, surgiram novas discussões sobre a flexibilização das jornadas. Se antes a luta era por um limite de horas, hoje o debate se amplia para a qualidade do tempo de trabalho e o equilíbrio entre vida pessoal
e profissional. Conceitos como a semana de 4 dias de trabalho ganham força, com testes em diversos países, mostrando resultados promissores em termos de produtividade e bem-estar. Mas também há o lado negativo. A dificuldade de desligar do trabalho quando o escritório está dentro de casa, e a linha tênue entre a vida pessoal e profissional se tornando cada vez mais borrada. O futuro do trabalho é um campo aberto, com debates intensos sobre como garantir a dignidade, a saúde mental e a qualidade de vida dos trabalhadores em um mundo cada vez mais conectado e exigente. A jornada de 8 horas, que foi uma conquista histórica, agora é um ponto de partida para repensarmos o que significa trabalhar e viver no século XXI. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela história das 8 horas de trabalho. Vimos que essa medida, que hoje nos parece tão comum, é na verdade um monumento à resiliência humana, a luta por dignidade e a constante busca por um equilíbrio entre o trabalho e a vida. Desde os campos da Mesopotâmia até os escritórios virtuais de hoje, a forma como trabalhamos e o tempo que dedicamos a isso sempre foram reflexos das sociedades em que vivemos. Compreender essa história é valorizar cada hora do seu dia e entender que o futuro do trabalho está sendo construído agora, com cada debate, cada inovação e cada escolha que fazemos. E para você, qual parte dessa história mais te pegou? Acha que a famosa jornada de 8 horas ainda faz sentido nos dias de hoje? Comenta aqui embaixo. A gente quer muito saber o que você pensa. E se gostou de desvendar os segredos do passado com a gente, já curtiu o vídeo? Se inscreve no canal Eco da História e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas viagens no tempo. Até a próxima!